Fala galera, fala minhas farletes, fala meus farlotes. Tio Farley tá aqui hoje para gravar uma aula de força magnética gerado por carga elétrica num campo magnético uniforme. É esse desenho que tá aqui embaixo aqui, ó. Tá vendo, ó? Dá um look aqui. Carga elétrica num campo magnético uniforme. E aí ele vai ter que explicar a regra da mão esquerda e da mão direita. Tio Farley vai mostrar a regra da mão esquerda, mas ele prefere e vai aplicar a regra da mão direita. Show de bola. Se você não for inscrito, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário e solta a vinheta. Vamos lá, galerinha, ó. Força magnética sobre uma carga em campo magnético uniforme. Cargas elétricas em movimento geram campo magnético. Isso aqui foi descobrido por Ørsted, experimento de Ørsted, belezinha. Quando uma carga elétrica se move num campo magnético, então essa carga está se movendo num campo magnético, há uma interação entre o campo gerado pela carga com o campo externo. Entendi, tio Farley. Então vamos lá. Você falou que carga elétrica em movimento gera campo magnético, experimento de Ørsted, belezinha. Então essa carga se movendo, essa carga se movendo gera um campo magnético e esse campo magnético vai interagir com esse campo magnético, surgindo a força magnética. Como é que eu calculo a força magnética? Quer ver bem? Senta. Show de bola. Então, Fm é força magnética, o que é a carga, o V é a velocidade, o B é o campo magnético, esse campo magnético, e o θ é o ângulo formado entre B e V, que nesse caso está aqui. Show de bola. Então, intensidade coxinha. Como é que eu descubro a direção e o sentido? Então, vamos lá. Vira a página. Então, vamos lá. Direção e sentido. Aqui quando a carga é maior que zero. Então, primeira coisa, a força aplicada é sempre perpendicular ao plano formado pelos vetores B e V. Os vetores B e V vão formar um plano e a força é perpendicular a esse plano. Por exemplo, o tio Farley mostra na tela. Então, aqui, ó, se o vetor B e o vetor V formarem esse plano, a força vai ser perpendicular a esse plano. Se o vetor BV formarem esse plano, a força vai ser perpendicular a esse plano, tá vendo? Ó? Perpendicular a esse plano, tá claro? Então, sempre o B e o V vão formar um plano e a força vai ser perpendicular 90 graus a esse plano. Então, os vetores vão ser sempre perpendiculares. Show de bola. Então, de novo, a força aplicada é sempre perpendicular ao plano formado pelos vetores B e V. Maravilha, tio Farley. Vamos lá, como é que eu trabalho então? Como é que eu acho? Pela regra da mão esquerda é uma das formas, tá? Farley, como assim regra da mão esquerda? Então, a regra da mão esquerda você vai colocar os dedos da forma que tá aqui, como tá no desenho, tá vendo? Ó, mão esquerda, hein? Mão esquerda, tudo bem? O dedão vai representar o F, que é a força. O indicador aqui vai representar o campo magnético e o dedo médio a velocidade, como está escrito aqui embaixo, tá vendo? Ó? Então a gente gosta de falar que é faça bom vestibular, beleza? O ângulo θ é esse aqui. Então lembra que o Farley falou, ó, a força ela é perpendicular ao ângulo BV, ao plano formado por BV. Então BV é esse plano aqui, que é o plano que está aqui, certo? E a força é perpendicular a ele. E o θ é esse ângulo aqui, ó. Beleza? Que tá no desenho, tá bonitinho no desenho aqui, ó. Show de bola, tio Farley. E qual que é a regra da mão direita, número 2? A regra da mão direita, número 1, é aquela do dedão na corrente e você abraça o fio, que é para campo magnético gerado por corrente. Aqui a gente vai falar da regra da mão direita, que é a regra do tapa, ok? Então, deixa o tio Farley aplicar aqui para vocês verem. Então tá aqui, ó. Então, o B é representado por os dedos, o B os dedos, o tapa a força e o dedão a velocidade. Tá vendo? Como tá no desenho lá embaixo, tá? Então, a regra da mão direita agora, te falei, como ele é destro, não vai conseguir colocar o mouse ao mesmo tempo quando ele fez agora há pouco a mão esquerda, tá? Então, P, V e o tapa. Show de bola, tio Farley. E se a carga for negativa, tio Farley? E se a carga for negativa? Como que a gente vai trabalhar com a brincadeira? Aqui, o Farley escreveu, ó, se a carga for negativa, cadê você aqui, ó? Se a carga for negativa, inverte o sentido do dedão. Inverte o sentido da força magnética, que tá tampando aqui o meu rostinho, tá? Mas vamos lá. Então, o que que vai acontecer, ó?
Então, é a mesma regrinha, tá vendo? Só que eu vou inverter o dedão, tá vendo aqui, ó? Eu vou inverter o sentido da força magnética. Então, PV continua formando um plano e a força é perpendicular a esse plano, só que se for positivo é para cima, se for negativo é para baixo. Então, o polegar aponta para baixo, força magnética. O indicador continua sendo o campo magnético e o médio a velocidade. Já na regra da mão direita número 2, mesma coisinha, só que o que, que muda? Em vez de você dar o tapa assim, você dá o tapa com essa parte da mão, ó. Então, carga positiva, você dá o tapa dessa forma. Negativa, você dá o tapa dessa forma. Beleza? Se for assim, carga positiva, você dá o tapa, nesse caso, para baixo. Negativa, você dá o tapa com essa parte que é para cima. Show de bola, tio Farley. Show de bola, tio Farley. Então, vira a página. Vamos lá, galera. Então, vamos lá, ó. Estou usando uns exercícios do material objetivo, então aqui é uma referência para quem tem um material objetivo, tá certo? Então, exercício de casa, frente 4, módulo 2, exercício 1. Então, ó, nos casos... Ah, se você não tem o material, não tem problema, porque o tio Farley está colocando os exercícios na tela. Show de bola. Então, nos casos que se seguem apresentados nas figuras, de 1 a 4, a carga da partícula é positiva. Então, show de bola. Partícula positiva, tio Farley, positiva. Cadê o positivo? Aí. Se ela é positiva, vamos pensar aqui, ó. O tio Farley vai usar a mão esquerda dele, porque para você a imagem é espelhada. Então, a mão esquerda do tio Farley vai representar a direita para você, ó. Então, quando a carga é positiva, o tapa é sempre assim. Então, aqui vai ser a ponta da seta. E se você enxergar aqui, é porque eu estou dando um tapa para cá, você está enxergando a bundinha da seta, certo? Então, se eu fizer assim, ó, força assim para lá. Deixa eu pegar uma caneta aqui para você visualizar. A força assim para lá, certo? A força assim para lá. Então, quando eu enxergo a traseira da mão, eu enxergo a bundinha. Se eu enxergo a ponta da mão, eu enxergo certinho. Traseira da mão, bundinha, belezinha. Então, é isso que a gente vai analisar. Então, vamos para o primeiro caso. O B tá subindo, tá vendo aqui, ó? O B tá subindo. E o V tá para a esquerda, ó. O V tá para a esquerda. Quando você for dar o tapa, você vai dar o tapa com a palma da mão. Então, se você dá o tapa com a palma da mão, ó, quer dizer que a minha mão estaria fazendo o quê aqui, ó? Entrando no papel, tá vendo? Então você veria o quê? Xizinho, tá vendo? Viu o xizinho, força entrando. Show de bola, tio Farley. No segundo caso, o B está subindo, tio Farley. O B está subindo, ó. O B está subindo. Só que o V está saindo do papel. Então, no caso, ó, o V vai estar furando o seu olho, ó. Deixa eu arrumar minha mão aqui bonitinha, aqui, ó. O B tá para cima e o V tá furando o seu olho, tá vendo, ó? Faça com a mão direita que você vai ter exatamente essa imagem aqui. Para onde vai estar o tapa? Ó, você vai dar o tapa pro lado certo, ó. Então a força tá para cá. É exatamente isso que ele pediu. Desenhe em cada caso a força magnética atuante na partícula. Então, o B tá para cima, o V tá furando o seu olho, o tapa tá para a esquerda. O próximo caso, o B tá para a esquerda e o V tá para cima. Põe a mão direita desse jeito, ó. Põe o B para a esquerda, faz aí, ó, o B para a esquerda e põe na tela do celular aí na tela do computador, ó. Então, com a mão direita, o B tá para lá, o V tá para cá. Então, o que que acontece? O tapa certo, né, ó? Então, o tapa vai furar o seu olho. Tá vendo, ó? O tapa vai furar o seu olho. Se o tapa vai furar o seu olho, opa, tio Farley, já peguei a manha. A força é saindo agora, ó. Show de bola. Beleza? Então, de novo, se a carga é positiva, você enxergar o tapa assim, é porque está saindo. Se você enxergar assim, é porque está entrando. E último, o B está entrando. Vamos lá. O B está entrando. O V está para cima. Como é que é ficar a sua mão aí? Põe a mão direita. Então, o B está entrando no papel. Fura o seu dedo aí no papel. E o V está para cima. Vai levantar para começar a você ver, ó. Então, o B está furando o papel e o V está para cima. Show de bola. Põe a mãozinha aí, tio Farley. Põe a mãozinha. Ok. Então, para onde vai estar o tapa? O tapa vai estar para esquerda, ó. Tá vendo? O tapa tá para cá. Show de bola? Então, o B entrando, o B entrando, o V para cima, o tapa para a esquerda. Show de bola, tio Farley. Vira a página. Vamos lá. Nos casos, exercício 2. Nos casos que se seguem apresentados nas figuras de 5 a 8, a carga da partícula é negativa. Em todos os 4 casos, ela foi lançada perpendicularmente ao campo. Desenhe em cada caso a força magnética atuante na partícula. É igual ao outro.
Só que aqui, a carga é negativa. Beleza, então vamos lá, o primeirinho, ó. Então, só para lembrar, se a carga é negativa, agora o tapa vai ser com as costas da mão. Então, ó, tipo, ele colocou aqui pontinho, ó. Então, se é com as costas da mão, ó, é como se o lápis estivesse dessa forma. Então, quando eu fizer para cá, eu vou ver a ponta da seta. Quando eu vier para cá, eu vou ver a bundinha da seta, belezinha? Porque agora o tapa é com as costas da mão, porque a carga é negativa. Belezinha, tio Farley, vamos os cabelinhos aí. Aí dá um talento. Belezinha, vamos lá. Então, o primeirinho, o B tá para cima e o V tá para a esquerda. Vamos colocar lá. O B tá para cima e o V tá para a esquerda, ó. Você vai enxergar a mão assim, ó. Beleza, tio Farley? Então, como o tapa é com as costas da mão, ó, vai furar o seu olho, ó. Você vai furar o seu olho aí. Então, a força vai ser saindo, tá vendo? Belezinha, tio Farley. Um show de bola. O 2. O B é para cima e o V entrando. Beleza, põe lá. O B tá para cima, o V tá entrando. O V tá entrando, tio Farley. O V tá entrando no papel, ó. Então ele tá entrando no papel. Não, aqui ele tá saindo. Não, tá certo, tá entrando. Não, assim ele tá entrando, né? Não, assim tá saindo, tá certo. Sim, assim, agora foi. Agora foi, tio Farley. Ó, então, vamos lá, tio Farley desenhou a mãozinha aqui, ó. O B tá subindo e o V tá entrando. É que o tio Farley tá confundindo aqui porque ele tá com a mão esquerda, para vocês enxergarem a mão direita, tá? Então, o B tá subindo e o V tá entrando no papel. Show de bola, tio Farley. Para onde vai estar a força? A força vai estar fazendo o quê? Ela vai estar com o tapa ao contrário. Então lembra aqui, ó, pontinho, tapa ao contrário. Show de bola, tio Farley. Beleza pura. Então a força magnética tá para a esquerda. No 7, o B tá para a direita. O B tá para a direita e o V tá subindo. Show. Então, vamos lá. O B tá para a direita e o V tá subindo. Desenha a mãozinha, tio Farley. Opa. Então, você vai dar o tapa com as costas, ó. Se eu vou dar o tapa com as costas, olha a minha mão, a impressão da minha mão, que ela tá entrando, tá vendo, ó? Então, o que que acontece? Tá entrando força xizinho. Beleza, tio Farley? Maravilha. E o último, o B tá entrando, então pro B tá entrando não é assim, porque aqui estaria saindo, seria assim, né, ó. O B tá entrando e o V tá para cima. Só que a força, tira a cadeira aqui para enxergar melhor, para deixar o branco atrás. Então, ó, o B tá entrando e o V tá para cima. A força é com as costas da mão, ó. Então a força é para cá, ó. Op, op. Então a força seria para a direita. Beleza pura? Show de bola. Então, se tiver dúvida, vocês têm a vantagem de apertar pause e ir voltando, né? Show de bola, tio Farley. Então, vira a página. Vamos lá, exercício 3, módulo 2. Nas figuras 9 e 10 que se seguem, a partícula foi lançada paralelamente às linhas de indução. Ó. Paralelo, paralelo. Aqui também paralelo. Determina a intensidade da força magnética. Então, primeira coisa, pessoal. Nesse caso aqui, elas têm a mesma direção e mesmo sentido. Lembra que o θ é o ângulo formado entre V e B? Qual é o ângulo que forma entre o B e o V aqui? O Farley é zero. Então, θ aqui é zero. Perguntinha, quanto vale o seno de zero? Seno de zero vale zero. Belezinha. Aqui, o B está para a direita e o V está para a esquerda. Quanto vale esse ângulo? Tio Farley, o ângulo vale 180. Quanto vale o seno de 180? Também vale zero. Então, o seno de zero é zero, o seno de 180 é zero. Como calcula a força magnética? Força magnética quer V B em senta. Se o seno de θ for zero, que é o caso, tanto no zero quanto no 180, a força magnética vai ser zero. Então, sempre que V for paralelo a B, a força magnética vai ser zero. E mais para frente, se você continuar com os estudos, você vai perceber que a trajetória da partícula vai ser um movimento retilíneo e uniforme. Show de bola, tio Farley. Faz a regrinha da mão para a gente ver. Se você fizer a regrinha da mão, esquece esse xzinho, essa bolinha aqui que é do anterior, né? O θ vai ser zero, ó. O V vai estar colado com o B. Beleza? Não vai ter força, porque teria vários planos que passam por aqui. Lembra que eu falei que a força é perpendicular ao plano formado por B e V? Como B e V vão ser coincidentes, vão ter infinitos planos que passam por ali. Não dá para fazer a regra da mão direita desse caso. Show de bola? Então vamos lá, tio Farley, vira a página. Vamos lá, exercício 4. Nas figuras de 11 a 13, temos um ímã em forma de ferradura, ou em U. Entre os dois polos, ó, polo norte e polo sul,
lançamos uma partícula eletrizada com carga elétrica aqui. Aqui a carga é positiva, aqui a carga é negativa e aqui a carga é positiva. Aqui a velocidade está para baixo, aqui a velocidade está entrando na página, aqui a velocidade está saindo da página. Desenhe o vetor indução magnética B no entreferro. Ele quer saber o vetor magnético aqui dentro, ó, o campo magnético aqui dentro, as linhas de indução aqui dentro. Como você vai fazer, tio Farley? Você vai fazer o seguinte, você aprendeu que as linhas de campo vão sempre do norte para o sul. Então, nesse caso, todos os ímãs estão iguaizinhos, ele desenhou igualzinho. Então, norte, sul, norte, sul. Então, belezinha. Como é que vai ser o campo? Do norte para o sul. Essa linha roxa é a resposta do item A. Belezinha? Então, campo magnético, B. Tá faltando um Bzinho aqui roxo para caracterizar ele. Eu esqueci de desenhar o Bzinho roxo, tá? Então, desenho o vetor indução magnética é a linha roxa que está aqui. Show de bola, tio Farley. Item A está pronto. Agora, item B. Desenhe a força magnética que atua em cada partícula. Vamos fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez há pouco, belezinha? Então, vamos lá. No primeiro desenho. No primeiro desenho, o B está horizontal para a direita. Show de bola, tio Farley. Tio Farley apagou um pouco aqui, ó, para não tampar as informações do desenho, tá? Então, tampei um pouquinho só para... Belezinha. Então, ó, o B tá para a direita e o V tá para baixo. Coloca a sua mão direita de forma que o B esteja para a direita e o V esteja vertical para baixo. Você vai conseguir encaixar a mão direita só assim. Belezinha? Belezinha. Então, como aqui a carga é positiva, o tapa é com a palma da mão. Se o tapa é com a palma da mão, ele vai furar o seu rosto, ó. Belezinha, tio Farley, vai furar o rosto, isso mesmo, ó, isso mesmo. Então vamos lá. Se a carga é positiva, vai furar o rosto. É saindo da página. Beleza. No desenho ao lado, o B tá para a direita e o V tá entrando. Então coloca a sua mão dessa forma. Põe a mão direita na tela aí, ó. Coloca o B para cá. Colocou o B para lá. Agora vai rodar a sua mão até que o V esteja entrando na tela. Roda a sua mão até que o V esteja entrando na tela. Fechou? Vai ser assim, ó. O B tá para lá e o V tá entrando. Te falei que colocou um desenho grande aqui para você ver que tá meio petitinho aqui, ó. Então, ó, o B tá para cá e o dedão, ó, tá entrando na folha, tá vendo? Show de bola. Então, como aqui a carga é negativa, a força vai ser com as costas da mão. Com as costas da mão. Vai ser com as costas da mão, beleza? Com as costas. Belezinha? Então, tá a minha mãozinha aqui, ó. Belezinha? Então, ó, o B tá para lá, o V tá entrando, a força estaria para cima. Show de bola, tio Farley, show de bola. Nessa figura, o B continua para a direita, só que o V tá entrando na folha. Beleza. Então coloca aí, ó, o B tá igual. Perceba que nesse exercício, como o B tá para a direita, você só vai girar a sua mão, só vai girar a mão, belezinha? Show de bola. Então, você coloca o B para cá e vai girar a sua mão de forma que o V esteja saindo da tela, furando o seu rosto. Ó, o B está aqui, o V está saindo da tela, furando o meu rosto. Para onde vai estar a força? Você vai olhar para a carga. Como a carga é positiva, o tapa é esse, é com a palma da mão. Então a força está para cima. Então perceba, ó, positiva com a palma da mão, negativa com as costas da mão. Belezinha. Então a força aqui também está subindo. Show de bola, tio Farley. Vira a página. Vamos lá, galera. Então, módulo 3, exercício 3. Um feixe composto por nêutrons, prótons e elétrons penetra em uma região onde há um campo magnético perpendicular à direção inicial do feixe, como indicado na figura. Então, observa aqui, ó. O B, ele é perpendicular ao plano da folha, ao plano da tela, ao computador, ao celular, belezinha? E o V forma 90 graus com ele, porque o V está horizontal para a direita, esse cara é perpendicular à página, entrando. Show de bola. Então, aqui eu estou lançando nessa linha azul aqui, onde está o mouse, eu estou lançando um próton, um nêutron e um elétron, tudo junto. Quando essas três partículas entrarem no campo magnético, vai sofrer uma deflexão aqui, ó, elas vão se separar. Por quê? Porque uma tem carga positiva, uma tem carga negativa e a outra não tem carga. Belezinha. E a gente sabe que a força magnética se manifesta de forma diferente nas partículas. Na partícula positiva é de um jeito, na partícula negativa é de um jeito, e na neutra não acontece nada. Então, de cara, já sabemos que o 2 é o neutro. Belezinha. Então, ele fala assim, então as três componentes 1, 2 e 3, em que os feixes se subdividem, corresponde a quais partículas? De cara, o 2 é o neutro. Então, se você olhar para cá, ó, você ficaria entre D e E, tá vendo? Ó? Porque se não sofreu desvio,
Lembra que a força é quer, vê, bem, senta? Se não tem carga, não tem força magnética. A partícula continua em linha reta. Beleza, tio Farley. Então vamos ver quem que é a positiva, quem que é a negativa. Vamos usar a regra da mão direita. Então vamos lá, tio Farley. O B está entrando, o V é esse carinha aqui, está indo para a direita. Põe sua mão direita na tela. O B entrando e o V para a direita. Conseguiu colocar? Show de bola. Então você vai descobrir que sua mão vai ficar desse jeitinho. Beleza? Confere aí. Aí a gente aprendeu que se a carga for positiva, eu dou tapa com a mão para cá. Só que se a carga for negativa, eu dou tapa para cá. Então, do jeito que está aqui, se a partícula subiu é porque alguém aplicou uma força para cima, ou seja, a força magnética está para cima. Show de bola. Então, a partícula que subiu é a positiva. Ó. Beleza? Carga positiva, prótons. A partícula que desceu, foi aplicada uma força para baixo para ela descer. Então, foi que a carga dela é negativa. Então, carga negativa só pode ser os elétrons. E a do meio que não aconteceu nada são os nêutrons. Show de bola. Dando a alternativa aí. Fácil, hein, de Farley? Fácil, fácil. Show de bola. Vamos virar a página então. Então, vira a página. Pessoal, exercício 4 é igualzinho o anterior. Mesmo esquema, mesmo raciocínio. Inclusive o B está entrando. Nem devia ter pedido esse, porque é igual também. Né? Podia ter feito um outro exercício, mas estamos junto. Um feixe de partículas formadas por nêutrons, elétrons e pósitrons. Aqui ele mudou. Ó. Pósitron, mesma massa do elétron, carga positiva. Então, mesma coisa, tem uma carga positiva, que é o pósitron, uma carga negativa, que é o elétron, e a carga neutra, que é o nêutron. Se eu lancei a partícula aqui, quem não sofreu desvio são os nêutrons. Então, já sei que o Y é o nêutron. Então, se eu olhar aqui para o Y, nêutron, nêutron, pósitron, elétron, elétron, eu ficaria entre Y, eu ficaria entre A e B. Belezinha. Aí, vamos terminar então. Vou fazer o mesmo esqueminha com a mão. Vamos lá, tio Farley. Faz então, para a gente ver. O tio Farley ajeitou um pouco a figura aqui para desenhar a mão aqui embaixo. Então, o B está entrando, o V está para a direita, a mão está dessa forma. Se a carga é positiva, a força vai ser para cima. Se a carga é negativa, a força é para baixo. Quem subiu quer dizer que tem carga positiva, é os pósitrons. Quem não tem carga são os nêutrons. E quem desceu é quem tem carga negativa. Dando resposta B de bola, tio Farley. Show de bola. Vira a página. Vamos para o último exercício, módulo 3, exercício 1. Uma partícula eletrizada de massa M, carga elétrica positiva Q, é lançada no interior de um campo magnético B, com velocidade V, perpendicular ao campo. A figura ilustra o lançamento. Então, B é perpendicular ao V, ela tem carga Q, show de bola. E aí ele dá os valores. Ó. A massa M ele deu, a velocidade ele deu, a carga ele deu e o campo magnético também ele deu. E ele pergunta, determine o módulo, a direção e o sentido da força magnética. Show de bola, tio Farley. Depois ele pergunta, represente na figura o vetor F. Depois ele fala que ele quer para indicar a direção e o sentido em relação ao referencial cartesiano. Então ele quer 3 coisas. Vamos lá. Vamos virar a página aqui para a gente poder fazer. Então o tio Farley primeiro vai calcular o módulo. Belezinha, tio Farley. Vamos calcular a direção e o sentido. O B está entrando. O V tá para cima, coloca a sua mão aí, vai. Coloca o B furando a tela do celular, furando a tela do computador, e o V para cima, dedão para cima. Você vai chegar nessa mão. Para onde vai estar a força magnética? A carga não é positiva? Vai estar para cá. Então, belezinha. Então, essa primeira parte aqui é a indicação da direção e sentido no desenho. Agora eu vou calcular a intensidade. Força é QV bem senta. Carga, 2 vezes 10 a menos 6. Lembra do micro? Milimicro, nanopico. Milimicro, nanopico. Menos 3, menos 6, menos 9, menos 12. Então, aqui é o micro, é 10 a menos 6. Velocidade, 3 vezes 10 ao quadrado. O B vale 2 teslas e o θ vale 90. Então, o seno de 90 é 1. Vou fazer número com número. Potência com potência. Então, 2 vezes 3 vezes 2. E a potência eu vou deixar para fazer depois. Então, vamos lá. Vai ficar 2 vezes 3 vezes 2, 12. Aí eu vou fazer a potência. Potência com potência, menos 6 com mais 2, dá menos 4. Colocando em notação científica, dá isso aqui. Então, essa é a intensidade. Tio Farley, falta mais coisa para fazer. Falta. Ele quer que a gente escreva em relação a esse referencial. Então, a força magnética em relação a esse referencial seria... tem a mesma direção do eixo X e sentido oposto ao eixo X. Então, direção do eixo X, ó, força magnética do eixo X, e o sentido é oposto. Show de bola, tio Farley. Vira a página para a gente fazer o B.
Vamos lá, item B, esboce a trajetória da partícula. Vamos ver isso aqui, tio Farley fez uma animaçãozinha para mostrar para vocês. Vem com o tio, vem com o tio. Então, essa é a situação, ó. Então, o V está para cima, o B está entrando e a força magnética está para a esquerda. Então, a partícula vai subir, só que tem um cara puxando ela para a esquerda. Ela vai fazer uma curva, ó. Aí, a força magnética está para baixo agora. Se você fizer a regrinha da mão, você vai ver que a força vai acompanhando. Aí, ela vai continuar fazendo curva. Ah, tio Farley, entendi. A trajetória dela vai ser circular. Show de bola. Então, vamos ver na próxima como é que fica, então, ó. Se a velocidade está para cá, a força magnética está para cá, a trajetória vai ser o quê? Circular, no sentido anti-horário. Esse é o item B. Belezinha, tio Farley. Vira a página. Vamos lá, item C. Calcule o raio da trajetória. Como que eu vou calcular o raio da trajetória, tio Farley? Esse raio aqui. Você tem que lembrar que a força magnética, ela é a resultante centrípeta, a resultante que aponta para o centro. E a resultante centrípeta é mv² sobre r. E a força magnética é QV bem centra. Só que você sabe que o seno de 90 vale 1. Show de bola, tio Farley. Então vamos trabalhar junto aqui, ó. Se eu juntar essas duas formulinhas, eu chego na formulinha do Habib. Habib me vê um quibe. Belezinha. Quanto vale a massa? A massa ele deu. Quanto vale a velocidade? A velocidade ele deu. Quanto vale a carga? A carga ele deu e o B também ele deu. Então vai ficar massa 4 vezes 10 a menos 10, velocidade 3 vezes 10 ao quadrado, carga 2 vezes 10 a menos 6, vezes 2. Vamos fazer o quê? Número com número, tchá, tchá, lá, 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 lá. Potência com potência. Então vamos lá. O tio Farley fez o seguinte, ele cortou o 4 com 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, eu cortei com 4. Então ficou em cima 3 vezes 10 a menos 10 vezes 10 ao quadrado. Embaixo ficou 10 a menos 6. Então, o 3 vai ser o número aqui, ficou só o número. Já fiz os números, sobrou só o 3. Agora a potência. Que o Farley vai passar o 10 a menos 6 para cima, belezinha. Então, quando eu passo o 10 a menos 6 para cima, ele fica positivo, tá? Porque tem aluno que confunde na hora de subtrair aqui os expoentes negativos. Então, é mais fácil, na minha visão, passar o 10 a menos 6 para cima positivo. Agora eu só vou ter que somar, fica mais fácil. Então, menos 10 com mais 2, menos 8. Menos 8 mais 6, menos 8 mais 6, menos 2. Então, o raio deu 3 vezes 10 a menos 2 metros. Show de bola, tio Farley. Você poderia também, pensando agora, você já tem a força magnética no item A, né? Era só igualar com mv² sobre r, também dava. A massa você tem, a V você tem, o V você tem, você achava o R, belezinha? Mas assim fica mais fácil, lembra da formulinha? Bebê, me vê um quibe. Belezinha. Na próxima página, a gente Farley colocou todas as respostas. Então, o item A deu isso aqui, com um desenho. O item B foi a trajetória e o item C foi o raio. Belezinha, tio Farley. Vira a página. Valeu, galera. Espero que tenham gostado. Não deixem de deixar o joinha. Tio Farley tá esperando. Deixa um comentário, ajuda o tio Farley aí. Beijo grande do tio, Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau!